Depois de caminhar por mais de 3 dias, Jacó chega a Harã, no norte da Mesopotâmia. Ele saiu de Beersheba como fugitivo, com a família em crise, consciência pesada e o futuro completamente indefinido. Agora ele chega a uma terra estranha, sem saber exatamente o que o espera. E é interessante notar como a Bíblia constrói essa chegada. Primeira coisa que Jacó vê ao alcançar a região, né, é um poço. Olha o poço aí de novo, né? É um poço que ele viu chegar ali. Vou passar esse slide aqui que eu vou continuar essa história do poço no próximo slide. Quem lê a Bíblia, com atenção, percebe que os poços desaparecem o tempo todo. Abraão, Isaac, agora Jacó, sempre tem um poço no meio da história, né? E tem um fundamento disso, não é por acaso. Naquele mundo antigo, poços eram centros de vida, eram os pontos de encontro, locais onde as pessoas se reuniam, onde as notícias circulavam, onde fofocavam, né? Relações pessoais eram construídas ali. Em regiões áridas, né, ele era o coração da comunidade. Tá? Não era muito mais que um recurso natural, era o coração da comunidade. Certo? Jacó então chega ao poço e percebe, né, algo ali. Ele vê uma pedra cobrindo a boca do poço, várias ovelhas ao redor e alguns pastores reunidos, aparentemente esperando. E aí surge, né? Poxa, mas por que o poço está fechado? Explicação, gente, é o seguinte: naquele lugar específico, tá? Tô falando daquele lugar, havia um costume. O poço só era aberto quando todos os pastores da região estivessem reunidos. Era um costume cultural daquele lugar. A pedra, né, só era removida quando todos chegavam. Então, ninguém usava a água sozinho. E o controle de recurso era, ou seja, era coletivo. Jacó, então, aproveita o tempo de espera e começa a conversar, né, com os pastores, né, estamos ali esperando e tal, como, que hora que vamos abrir o posto. Pergunta de onde eles são, né, e se conhece Labão, né, chega para eles, pô, tô chegando aí e tal, vocês conhecem Labão? A resposta é, sim, conhecemos, né, e mais do que isso, eles dizem que Rebeca, filha de Labão, era uma das pastoras que ainda estavam aguardando para chegar. Ou seja, o poço só seria aberto quando Rebeca, não, gente, desculpa, Raquel. Ou seja, o poço só seria aberto até que Raquel aparecesse. Enquanto essa conversa acontece, ele ali conversando, assim, né, se enturmando, Raquel chega. E o texto bíblico, apesar de econômico nas palavras, ele é muito claro. Jacó se encanta por ela imediatamente. Praticamente amor à primeira vista. Oh, meu Deus, só as historinhas aí, ó. Amor à primeira vista. Né? É quase que um tom cinematográfico ali que a Bíblia descreve esse encontro. Né? Diante de todos, Jacó se aproxima, ele mesmo remove a pedra do poço, né? Assim que Raquel chega, algo que normalmente exigiria ali a força conjunta de pastores, não, ele vai lá e ele mesmo remove, né? Ele quer impressionar e ajuda a dar água ao rebanho de Raquel. Não sabemos se foi por força física, empolgação, né? Impulso emocional. Jacó, ele se apresenta, ele quer se apresentar ali, né? Eu diria que ele queria se apresentar. Ele conversa com Raquel e se identifica como parente dela, filho de Rebeca. Ao ouvir isso, Raquel corre para casa e conta tudo ao seu pai sobre a história de Jacó. É aí que Labão, ao saber da chegada do sobrinho, o acolhe dentro da sua casa. A Bíblia diz que Labão recebe Jacó como carne da sua carne. É interessante essa expressão, carne da sua carne. Ou seja, como família. Ele entra na casa e passa a conviver com eles. E aos poucos começa a ajudar ali nos fazeres do dia a dia. Depois de cerca de um mês, Labão chama Jacó para conversar. Ele reconhece que Jacó vinha trabalhando, ajudando com os rebanhos, sendo útil, né? Bastante útil ali.
Então propõe algo, justo. Diz que Jacó não deveria trabalhar de graça e pergunta qual salário ele gostaria de receber. E é aqui que Jacó, ele faz ali, né, faz um acordo ali, ele não pede dinheiro, não pede bens, ele faz uma proposta, ele diz assim, ó, que trabalhará por 7 anos em troca da mão de Raquel. De amor à primeira vista, né, vai lá tirar pedra, né, pra se aparecer, né, ele queria se aparecer, né, brincadeiras à parte. Então ele na verdade, em vez de salário, ele fala assim: "Não, vou trabalhar para você 7 anos e você me dá a mão de Raquel, né, em casamento". Era como uma espécie de dote. Naquele contexto cultural, o noivo ele precisava oferecer algo à família da noiva. Como Jacó ele não tinha bens próprios naquele momento, ele oferece o quê? Algo precioso, seu trabalho. 7 anos, né, de trabalho. É um período longo, né, eu diria bastante longo aí. Dote caro. Labão aceita a proposta, eh, mas, né, existe aqui um acontecimento que vocês vão ver, né. Labão, gente, ele tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Lia era a mais velha e Raquel era a mais nova. E havia um costume muito claro naquela região. A filha mais velha deveria se casar primeiro, tá. Esse detalhe não foi enfatizado lá no início, mas eu estou enfatizando para vocês aqui agora. Isso é cultural. A filha mais velha tinha que se casar primeiro. E passados 7 anos, chega o momento do casamento. Labão ele faz uma festa, um banquete, tá? Eu só fiz aquele paralelo que a Lia tinha que casar primeiro, mas preste atenção, tá? É, só para vocês terem como contexto, né? Que a intenção é casar com quem? Com Raquel, né? Banquete aqui, tudo, vai casar com Raquel. Né? Tudo indica que aquele acordo seria cumprido. Então, né, na noite de núpcia, no lugar de Raquel, né, daquele banquete, né, depois dos 7 anos, né, no lugar de Raquel, Labão, ele entrega Lia a Jacó. O ambiente era escuro, né, contexto de festa, e a Bíblia diz ali simplesmente que Jacó foi enganado. Ele só percebe a troca no dia seguinte. Como exatamente isso aconteceu? Não sabemos, a Bíblia não explica. Nós sabemos, só sabemos que Jacó foi enganado. Não sabemos se Jacó estava embriagado, distraído ou simplesmente confiante mais. O fato é que o engano se concretiza aqui. Jacó, que havia enganado o pai e o irmão no passado, agora experimenta o outro lado da história. Né? Ao descobrir o que aconteceu, Jacó ele confronta Labão, questiona, se revolta, cobra explicações. E Labão responde com uma justificativa que, embora culturalmente válida, foi usada de forma claramente oportunista. Ele disse que naquele lugar não era costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Tinha que ser assim, era a regra. Mas o problema, gente, é que isso foi omitido desde o início. Né? Jacó não estava sabendo disso. Labão, então, para tentar, né, resolver a situação, ele faz uma nova proposta. Ele diz a Jacó que ele não precisa se preocupar, não. Que após cumprir a semana de celebração do casamento com Lia, ele também poderia se casar com Raquel, mas em troca deveria trabalhar mais 7 anos. Ou seja, Jacó teria as suas 2 filhas, mas ao custo de 14 anos de serviço. É uma proposta dura. E aqui a história deixa uma lição interessante. Aquilo que Jacó fez no passado agora retorna sobre ele. Olha pra vocês verem. Se enganou para alcançar o que queria, agora está sendo enganado para manter o que deseja. A história, né, como se a história da narrativa estivesse dizendo que certas atitudes produzem ciclos que só encerram depois ali de você pagar por eles, né, muito sofrimento, etc. É o que eu interpreto dessa situação. Mesmo assim, mais 7 anos, beleza, Jacó aceita. Ele não concorda com aquela injustiça, mas a Bíblia deixa ele ama Raquel, o amor à primeira vista, né. Então ele aceita o acordo e permanece trabalhando por mais 7 anos.
Ao final desse processo, Jacó passa a ter duas esposas, Lia e Raquel. E além delas, Labão entrega também duas servas, Zilpa e Bila, que futuramente se tornarão concubinas de Jacó. Isso amplia ainda mais a complexidade familiar que vai marcar os próximos capítulos. A história de Jacó, a partir daqui, ela deixa clara que a bênção recebida ela não foi isenta, né? Não isentou ele ali de conflitos, dores, consequências. Deus havia prometido estar com ele, protegê-lo e fazê-lo voltar à sua terra, que a gente viu lá quando ele estava deitado no deserto, né? Tinha como travesseiro uma pedra. Mas não significava que o caminho seria fácil. Jacó está sendo moldado, está aprendendo, muitas vezes do jeito mais duro. Aquilo que ele mesmo havia causado no passado, né? Agora ele começa a colher um pouco desses espinhos. Então é assim que termina esse trecho da história. Jacó chega a Harã como fugitivo e começa uma nova vida. Encontra amor, encontra o engano. Construi família também no meio ali de rivalidades e tensões. E tudo isso vai preparar o cenário para os acontecimentos seguintes, onde veremos que Deus continua cumprindo sua promessa, mesmo em meio às escolhas humanas cheias de falhas. Tá bom? Então, mais detalhes dessa história a gente vai falar no próximo capítulo.